Imagine acordar um dia e descobrir que memórias apagadas começam a voltar. Você se lembra de corredores metálicos, luzes vermelhas piscando, pessoas gritando seu nome e uma cadeira no centro de uma sala cercada por máquinas que não deveriam existir. Agora imagine descobrir que tudo isso não era um pesadelo, mas parte de um experimento secreto do governo americano. Tão bizarro, tão absurdo, tão perturbador, que inspirou a criação de Stranger Things. Pois é, esse é o Projeto Montauk, um suposto programa ultra-secreto que envolveu controle mental, viagem no tempo, manipulação dimensional, criação de monstros, telecinese, crianças treinadas como armas psíquicas e um acidente tão catastrófico que teria destruído completamente uma base subterrânea, sendo imediatamente apagado da história oficial. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mistério. A origem, as denúncias, os personagens, as teorias, as contradições e o que pode ter realmente acontecido nas profundezas de Montauk. Respire fundo, porque depois desse vídeo você nunca mais vai assistir Stranger Things da mesma forma. Para entender Montauk, precisamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, um período dominado pelo medo. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam presos numa disputa silenciosa por poder, território e principalmente pela mente humana. Foi nessa atmosfera carregada de paranoia que surgiram rumores sobre experimentos envolvendo manipulação psicológica. Alguns deles, como o MK-Ultra, são confirmados, documentados e admitidos pelo próprio governo americano. Outros nunca receberam reconhecimento oficial. E é exatamente nessa sombra que o Projeto Montauk se esconde. Mas por que Montauk? O que havia de tão especial naquele ponto isolado na costa de Nova York? Na superfície, Montauk parecia um lugar comum. Praias tranquilas, pescadores, faróis e mar cristalino. Só que ali também existia o Camp Hero, um antigo complexo militar construído durante a Segunda Guerra para proteger a costa contra ataques alemães. Depois da guerra, oficialmente, a base teria sido abandonada. Só que moradores relatam que o local nunca pareceu realmente inativo. Dizem que, durante anos, luzes misteriosas eram vistas à noite. Sons metálicos ecoavam do subsolo e movimentações militares aconteciam sem explicação. E segundo os conspiracionistas, ali, por trás do aparente abandono, foi construída uma base subterrânea colossal, totalmente fora do alcance do público. Foi nesse labirinto escondido que teria nascido o Projeto Montauk. As histórias que deram vida ao mito começaram com dois personagens, Al Bielek e Preston Nichols. E aqui precisamos admitir, são testemunhos controversos. Mas foram eles que acenderam o fogo que transformou Montauk em uma das maiores conspirações da história americana. Al Bielek afirmava ter participado do lendário Experimento Filadélfia, em 1943, aquele que supostamente fez o navio USS Eldridge desaparecer no meio do oceano. Segundo ele, o experimento abriu um portal temporal que décadas depois culminaria no Projeto Montauk. Bielek dizia que ele e seu irmão foram enviados para o futuro, tiveram suas identidades apagadas e receberam novas vidas. Anos depois, tudo teria voltado à memória. Os laboratórios subterrâneos, cientistas manipulando o tempo, crianças com habilidades psíquicas forçadas a participar de experimentos. Mas quem realmente espalhou a história pelo mundo foi Preston Nichols. Em 1992, ele publicou o livro The Montauk Project, Experiments in Time, e ali descreveu minuciosamente tudo o que teria presenciado, enquanto trabalhava como engenheiro em Camp Hero. Nichols afirmava ter participado de experimentos envolvendo controle mental, telepatia induzida artificialmente, manipulação de ondas eletromagnéticas, abertura de portais dimensionais e até materialização de pensamentos humanos. Um dos elementos mais perturbadores do relato é que crianças e adolescentes sensíveis psiquicamente eram supostamente usados como cobaias. Segundo ele, uma cadeira especial, a Montauk Chair, amplificava as habilidades psíquicas do usuário, permitindo desde telecinese até criação física de objetos, usando tecnologia supostamente recuperada de pesquisas nazistas. Entre essas crianças, uma se destacou: o garoto número 1. Nichols dizia que esse menino tinha uma capacidade incomum.
Quando conectado à Montauk Chair, ele conseguia criar objetos apenas com a força da mente. Projetava cenários, criaturas, portas para outros lugares. Ele seria o experimento mais promissor e também o mais perigoso. O garoto supostamente tinha pesadelos intensos, e quando o medo tomava conta, seus pensamentos se tornavam instáveis, imaterializáveis. Agora imagine isso em uma base subterrânea, cheia de máquinas experimentais. A parte mais sombria das denúncias envolve os testes de controle mental. Segundo Nichols, Montauk era a continuação avançada e ainda mais cruel do MK-Ultra. Só que, ao contrário do MK-Ultra, Montauk teria ultrapassado todos os limites. Ele relatava técnicas brutais, privação sensorial extrema, estimulação eletromagnética direcionada ao cérebro, hipnose profunda com repetição traumática, drogas psicodélicas de última geração e até apagamento artificial de memórias. Os supostos voluntários seriam pessoas consideradas descartáveis, moradores de rua, jovens sem família e, segundo teorias mais pesadas, até crianças desaparecidas de diferentes partes do país. Mas Montauk vai além do controle mental. Uma das partes mais extraordinárias do relato é sobre viagem no tempo. Nichols afirmava que a base conseguiu criar um túnel temporal, uma espécie de corredor que conectava épocas diferentes. Ele dizia que soldados foram enviados para outros períodos. Objetos desapareceram e reapareceram em outros dias, e até civilizações antigas teriam sido observadas através desses portais. Em algumas sessões, teriam tentado manipular linhas temporais para obter vantagem militar e geopolítica. E então chegamos ao momento mais insano, mais absurdo e mais famoso de Montauk: o incidente final. Segundo Nichols, no dia 12 de agosto de 1983, uma data que curiosamente coincide com alinhamentos temporais mencionados no experimento Filadélfia, o garoto número 1 estava realizando uma sessão na Montauk Chair. Ele foi instruído a visualizar algo simples, mas sua mente, tomada pelo medo, projetou uma criatura colossal, um monstro amorfo, feito de sombra, fumaça e raiva. A criatura teria se materializado dentro da base e começado a destruir tudo ao redor. Laboratórios, corredores, equipamentos, nada resistia. A equipe entrou em desespero, e Nichols teria corrido até a sala de energia e desligado a máquina central. Quando o sistema caiu, o monstro simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. A base subterrânea teria sido evacuada às pressas, selada e apagada dos registros oficiais. Para muitos, essa história absurda é a inspiração direta do Demogorgon e dos portais de Stranger Things. E aqui entra o grande conflito. Nada disso foi oficialmente confirmado. O governo americano afirma que Camp Hero foi desativado e nunca serviu para tais experimentos. Mas existem detalhes que alimentam as dúvidas. Túneis subterrâneos reais que nunca foram explicados, antigos militares que relatam atividades incomuns na área, moradores que dizem ter visto luzes e ouvido sons bizarros por décadas, uma antena gigantesca que permanece no local, embora supostamente não tenha função. Tudo isso mantém o mistério vivo. As teorias sobre Montauk variam bastante. Alguns acreditam que nada aconteceu e que tudo não passa de fantasia. Outros sugerem que houve experimentação psicológica real, mas sem a parte sobrenatural. Há aqueles que defendem a versão completa: armas psíquicas, viagens temporais e portais dimensionais. E ainda existe a teoria alternativa, que liga Montauk ao experimento Filadélfia e a outras anomalias. O fato é que Stranger Things originalmente se chamaria Montauk. Sim, esse era o nome. Os irmãos Duffer confirmaram que se inspiraram diretamente nessas lendas. Uma criança usada como arma psíquica, um experimento governamental secreto, a abertura de portais e a materialização de criaturas do medo. A mudança para Hawkins, Indiana, foi apenas uma decisão prática, mas o DNA de Montauk permanece na série. O que torna o projeto Montauk tão fascinante é justamente o limite entre o possível e o impossível. Sabemos que o governo americano já fez experimentos secretos envolvendo a mente humana. Sabemos que bases subterrâneas existem. Sabemos que tecnologias militares são escondidas por anos antes de serem reveladas. Então a pergunta é: Montauk é falso, exagerado? Ou talvez seja apenas a ponta visível de algo muito maior?
A verdade é que, quando existem lacunas, o mistério prospera. E Montauk continua sendo um dos maiores enigmas da Guerra Fria. Se você gostou deste vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais. Se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como este.